Olá, estrelinhas! Bem-vindos ao Entre Livros e Sonhos, o podcast que mergulha nas histórias dos livros e explora os cantos mais profundos dos nossos sonhos literários. Um oferecimento do Governo Federal e do Ministério da Cultura, em parceria com o município de Formosa, Goiás, pela Lei Paulo Gustavo e conta com o apoio do IEDF, Instituto de Educação em Direitos e Fraternidade e os Estúdios Visiona. Meu nome é Alia Miller, tenho 17 anos e sou escritora e apresentadora do Entre Livros e Sonhos. Hoje estamos aqui com a Rafaela Brito para falar de livros e as viagens nas quais eles nos levam. Muito bem-vinda, Rafaela. Obrigada, Alia. Para começar, quem é Rafaela Brito, o que ela faz e principalmente o que ela gosta de ler? Olha, essa pergunta é muito difícil de responder, eu tenho que te dizer, né? Então vamos começar assim. Perguntar quem eu sou, eu acho que é uma pergunta que eu me faço todos os dias, porque assim, eu sou vários eus. Então assim, eu sou uma pessoa que gosta de ficar só, mas eu também sou uma pessoa que socializa. Sou uma pessoa que amo ler livros, mas eu também sou uma pessoa que amo viajar. Então, assim, eu vivo um eu interior, mas um eu exterior também. E procuro estar neste equilíbrio, né? Eu sou formada em Direito, sou advogada, é minha primeira profissão. Depois eu estudei Teologia, sou teóloga também. Nossa! Estou terminando o meu curso de Ciência Política, então vou ser politóloga também. É a Barbie, mil profissões. Quase isso! Mas eu terminei meu segundo mestrado, então meu primeiro mestrado eu fiz no exterior, mas reconheci meu diploma aqui também no Brasil, na área ambiental, que é uma área que eu gosto muito, e terminei um outro em Poder Legislativo e sou doutoranda em Direito Constitucional. Então, assim, eu gosto muito de estudar, gosto muito de ler, né? E amo, aí é aquela coisa, eu queria usar um mais aqui, mas eu não vou usar, eu vou usar e também gosto muito de matemática. Então, quando eu era criança, todo mundo achava que eu fosse ser da área de exatas. Porque, assim, eu devorava meus livros de matemática, fazia um monte de cálculos, assim, os professores ficavam assim, como isso é possível? Mas, ao mesmo tempo, eu gostava de ler. Nossa. Então, como eu disse, é muito difícil responder quem eu sou. Eu diria que você é a Barbie, mil profissões. E é difícil achar alguém que, né, goste de ler e também de matemática. É difícil, porque eu gosto de ler e não gosto de matemática. Tu gosta de matemática? Não. Ah! Não, eu gosto de química. Opa, eu adoro gostava química. muito de química. Química é maravilhoso, mas matemática pra mim realmente não dá. Principalmente a parte das letras. A mais B igual a X pra mim não dá. Não dá, né? Não tem Tá como. Então, eu gosto muito de ler. Assim, eu tenho um gosto muito eclético, né? Apesar de vou te contar aqui, contar para ti e para quem está aqui nos assistindo também, que assim, uma única vez na minha vida, e não me arrependo, tá? Quero dizer isso também, deixar isso claro, que eu não me arrependo também. Mas uma única vez eu peguei um livro. Eu sou do tipo que se começar eu tenho que terminar. Claro. Justo. Mesmo que o negócio não esteja bom. Mas eu vou terminar, porque eu quero ver até onde tem alguém uma audácia de escrever algo. Assim, tanto pro bom quanto pro não tão bom. E eu li um livro, foi a única vez que eu peguei esse livro, depois que eu terminei de ler. Fui até a lixeira. Me lembro como se fosse hoje. Eu fiz assim, mas eu rasguei ele todo. Tu acredita? Porque assim, eu acho que se eu fechasse aquilo, saía tanta coisa feia. Mas eu não me arrependo. Até hoje eu olho para trás e digo assim, aquele livro tinha que ir pro lixo. Assim, com todo respeito aos escritores, né? Mas eu queria contar esse fato pra ti. Primeiro, não preciso falar o nome do autor. Não, nem Qual posso. o nome do livro? Ah, também não posso. Ai, meu Deus. Deus me livre. Se não, pronto, eu tô cancelada pro resto da vida. Não posso fazer isso. Mas a gente pode mudar o rumo da conversa, né? Depois eu te conto. Melhor. Nossa, eu senti dor física. Ouvi você falando que rasgou o livro. Eu nunca precisei chegar a esse nível, assim. Só deixo lá na estante pra enfeite mesmo. Só pra enfeite. Mas é que eu achei tão pesado, assim, não... Sabe, o peso que se coloca... Eu me colocava no local, assim, no lugar de outras pessoas que iam ler e que não estavam talvez bem. O que elas poderiam fazer, sabe? Eu achei, assim, de uma... Um livro cheio de gatilhos, digamos. Justamente. Pronto. Excelente, excelente. Não tinha melhor colocação. Exatamente. E eu fiquei pensando assim, gente, como é que a responsabilidade de um autor, de uma autora, é tão forte, é um compromisso não com ele, mas é um compromisso com o público também, né? E ter escrito aquilo, eu li ele, eu estava iniciando a faculdade, eu me lembro.
Por isso eu disse, não, isso aqui não me serve mesmo. Então, assim, eu sou muito assim, olha, se não me serve, eu já largo. Claro. Sabe aquela coisa? Eu corto Claro. mal pela raiz, literalmente. Sim. Essa coisa do, não sei o quê, não, pra me dar bem com o grupo. Não tem não gostei, ponto. E aí eu disse, não, esse daqui vai embora. Mas foi a única vez, única mesmo. E não me arrependo. Foi dos gatilhos, né? É. Eu sempre falo pra todo mundo que todo mundo pode escrever um livro, mas você tem que ter responsabilidade, porque como diria o Pequeno Príncipe, tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Então você tem que ter responsabilidade afetiva com os seus leitores. Você tem que pensar, tipo, nossa, se essa pessoa tá passando por um momento difícil, vai ler isso aqui, o que ela pode pensar? O que ela pode fazer? E se esse livro for responsável pelo fim da vida de uma pessoa? Exatamente. Eu acho que os autores não pensam isso, alguns. Não, alguns. Então, isso aí me acendeu um alerta, né? Ah, já que tu tocaste no assunto Pequeno Príncipe, então posso contar um dos livros que eu gosto muito? Claro! Pequeno Príncipe é maravilhoso. Sempre vou defender. Ah, então pronto, eu também. Então, eu trouxe aqui para te mostrar justamente o Pequeno Príncipe. Esse daqui eu tenho uma coleção do Pequeno Príncipe, né? Eu tenho ele... mas a parte interessante é que eu o li já adulta. Eu não li quando era criança. Eu também não. Olha que bom! Então, que felicidade. Não que eu seja adulta, né? Eu tenho 17 anos, mas eu não li quando era criancinha, assim. Justo, eu não li quando era criancinha. Eu acho que eu também tinha meus 15, 16 anos quando eu li, né? E fiquei assim, encantadíssima. E cada vez que eu leio ele em fases da minha vida, eu também me encanto muito. E aí, eu ganhei ele em várias versões. Eu tenho ele em árabe, eu tenho ele em italiano, eu tenho ele em inglês, em alemão, só que eu não tenho ele em francês. Então, essa parte é esquisita, né? Mas, enfim, eu fico encantada, porque, assim, de pensar que esse livro foi logo depois de uma guerra mundial, Sim. né? Assim, imagina, depois da Segunda Guerra Mundial, de tudo que aconteceu. E vem alguém que traz essa esperança, que mostra justamente esse coração puro do Pequeno Príncipe, né? Isso é muito interessante. Eu até peguei aqui uma partezinha que é já para o final do livro, né? Que é uma parte que realmente também me toca. Bom, o livro todo, né? Me toca profundamente. Desde a hora que ele faz o desenhozinho dele e um adulto diz assim, não, isso é um chapéu. Ele diz, não, isso não é um chapéu. Por que tá dizendo que é um chapéu, né? É uma cobra engolindo um elefante. É só isso, né? Como é que vocês não estão vendo que isso? Mas boa é que tá lá comendo o elefante. Não, mas é um chapéu. Então, desde desse olhar, né, da criança, da pureza, da ingenuidade, até um adulto que já diz, não, tem que ser isso. E isso que eu vi, então né? Essa rigidez, digamos, que algumas vezes a gente acaba tendo quando é adulto. Claro. E aí, então o livro me toca muito, mas essa parte aqui é o contato dele com a raposa. Então, Sim. Essa parte pra mim é uma coisa assim fundamental, porque ele usa um verbo que até então, né, era desconhecido no livro, né? O autor então usa esse verbo cativar, né? Que quando ele diz assim, bom dia, né? Ele conversando com a raposa, ele diz assim, eu estou aqui, disse a voz debaixo da macieira. Quem és tu? Perguntou o príncipezinho. Tu és bem bonita. Ela diz assim, eu sou uma raposa. Aí ele, vem brincar comigo, estou tão triste. Mas eu não posso brincar contigo, não me cativar ainda. Aí, desculpa, disse o príncipezinho. Aí ele pensou assim, refletiu, disse, mas o que quer dizer cativar? Né? Então, assim, nesse diálogo, né, que eles começam a entender o que é cativar, que, assim, não é o grupo, a quantidade, né, que vai influenciar, mas é o que com aquela outra pessoa você vai poder doar seu tempo, doar o espaço, enfim, vai ajudar, né, vão crescer juntos. Então, essa parte do livro é a que sempre me cativa. É uma palavra que muitas vezes nem adultos entendem. Eu sempre falo que O Pequeno Príncipe não é um livro para criança. Ele tem, assim, o teor infantil, as crianças entendem, não é uma coisa tipo a classificação proibida, não é. Mas, assim, o peso que ele tem para um adulto é muito maior. Não importa quantas vezes você leia esse livro, você vai sempre ter uma interpretação diferente, você sempre vai absorver uma informação nova. Por isso que eu sou completamente apaixonada pelo Pequeno Príncipe. Sempre faço questão de falar que é o meu livro favorito, que eu vou ler ele todo ano, eu sempre pego para ler o Pequeno Príncipe. Tiro um dia da minha vida para ler o Pequeno Príncipe. Porque, nossa, é maravilhoso. Que legal. Mas eu quero dizer que eu não sabia, tá? Que era o teu livro favorito. Não estou puxando o saco aqui da nossa entrevistadora. Agora sabe, é meu livro favorito. Eu tenho uma edição bem velha que eu ganhei de presente, que era de uma senhora já,
que era dela, que ela também ganhou de presente. Então, uma das primeiras edições, uma das primeiras impressões. Pra mim é uma coisa assim, tá desmantelado, caindo aos pedaços pelo tempo, que já chegou pra mim assim. Sim, tá amarelado? Sim. Mas é uma das coisas mais, assim, caras, não pelo valor, não pelo preço, mas pela carga que isso carrega, né? Que bacana. Falando em cativar, em conhecer raposa, como você acha que a literatura pode influenciar nosso desejo de viajar e conhecer novas culturas? Você tem alguma experiência pessoal em que o livro te levou a um destino específico? Olha, essa questão é muito interessante, porque assim, eu já viajo lendo livro, né? Assim, então, é a minha viagem interna, digamos assim, da minha imaginação, é quando eu tô lendo um livro que eu fico, né? Como é que tá, como aconteceu. E muitas vezes eu nem me encontro com o personagem principal. Às vezes eu me encontro mais com uma paisagem ou com, sei lá, com algum diálogo, como eu falei aqui, né? Sim. Então, é interessante. Mas, e eu amo viajar. E eu tenho que dizer que sim. E justamente não foi um livro, digamos assim, de literatura, né? Não precisa nem ter, digamos, a nossa fala escrita. Precisa estar escrito. Foi um livro que eu me lembro até hoje de paisagens. E era um livro que quando eu abri, eu fiquei assim encantadíssima. Primeiro porque tinha muito verde, e eu amo verde, né? E dizia lá que era o livro das esmeraldas. Então, justamente por causa do verde, brilhante, né? Sim. E eu dizia, não, mas será? Naquela época não existia esse negócio de Photoshop, não sei o que, de alterar a foto. Não, eram fotos que tinham os livros que eram feitos com aquelas fotos, né? Que aqueles... Nossa. E eu me lembro que eu fiquei olhando assim, onde eu vou? E aí eu fui bater na Irlanda. Então, assim, o país, digamos assim, que me transportou literalmente de um livro e parecia que eu estava num conto de fadas, literalmente era na Irlanda. Eu cheguei lá, eu não sei, parecia que eu estava em outro mundo, né? Não sei, era uma coisa assim, era uma conexão de alma que eu queria conhecer tudo e era literalmente do jeito que eu tinha visto as fotos. Era tudo verde. Né? Nossa, que passava, sonho! E olha que tem tempo, viu? Já tem 20 anos essa história. Foi a primeira vez, meu primeiro contato, digamos assim, com algo que o livro me proporcionou. Né? E eu também combino muito, digamos assim, a leitura com o cinema. Eu sempre fui cinéfila, sempre. Isso quer dizer, desde criança. Uma coisa assim, eu gostava de ler o livro e corria para assistir o filme quando lançava. Então, essa conexão na minha vida é muito forte, né? Por exemplo, aí vem o detalhe, né? Eu trouxe O Pequeno Príncipe e não trouxe qual é meu livro favorito, né? E é um livro favorito muito muito forte, né? Assim, né? Que é A Lista de Schindler. Então, é um livro que... Eu acho que você falou isso num outro programa. Eu lembro. Eu lembro que eu até coloquei na minha lista pra ver o filme na Netflix. Que tem ele também. Tem. Eu tô embramando pra ver, mas vou assistir. Mas ele é algo que me deixou muito, assim, não só reflexiva, mas assim, de entender até que ponto se pode chegar à humanidade, né? Assim, em todos os sentidos, porque de realidade, imagina, eu quando li esse livro, eu tinha 10, 11 anos. Nossa! 10, 11 anos. E é um tema tão pesado, né? Eu não sabia o que era. Claro, né? Assim, não é que eu soubesse, eu sei muito bem como aconteceu a história da Alemanha, a história mundial, a Segunda Guerra, como é que os países entraram em acordo, em alianças para declarar guerra contra o país ou sair daquela aliança. Como é que aconteceu o Holocausto e tal, justamente. tal. Não tinha como uma criança entender isso. Não tinha como uma criança entender isso. Mas eu estudei numa escola que era uma escola... era uma sociedade civil. Então, eu tinha, quando eu era criança, eu estudei com muitos amigos judeus. Então, veja bem, olha que interessante essa história, né, da minha vida, eu digo, né? Quer dizer, estudei ali em Belém do Pará, né? Tem um grande grupo, né, dos judeus que vieram da Península Ibérica. Então, assim, eu tive muitos amigos, né, na infância. Então, eu tinha amigos que eram judeus, que eram ateus, que eram cristãos, né? Muçulmano eu nunca estudei. Eu já tive contato com meus amigos muçulmanos já adultos, não criança. E era muito interessante, porque, então, os japoneses... Assim, eu tô falando assim, Belém tem isso, né? As pessoas miscigenação muito grande. Então, as pessoas
até se assustam quando a gente fala assim, eu sabia que Belém tinha. Eu disse, sim, então é a 4ª maior colônia japonesa do Brasil, é no Pará. Sim, mas como? Até eu não sabia disso também. Isso é muito interessante. Então, meus amigos, né, eu sempre vivi, né, com a diferença. Nunca me causou diferença. Nunca te causou espanto. Nunca. Era meu comum normal. a você. Exatamente, era o meu comum. Então, e esse contato eu tinha. Então, eu sabia que alguma coisa tinha acontecido com o povo judeu. Eu disse, então vou ler esse livro. E quando eu li aquele livro, eu disse, meu Deus. Aí, ele, ao mesmo tempo que foi muito forte, eu chorava quando eu li o livro, né? Também, imagina, uma criança, né? E quando lançaram o filme, me lembro como se fosse hoje. Ainda era época de... Né? Nem é da tua época, é da época que tinha cinema nas ruas. Hoje em dia é em shopping. Né? Era tipo cine drive-in, alguma coisa assim? Não, era cine de rua mesmo, assim, vamos supor, tu estavas caminhando, aqui em Brasília não sei como era, né, mas lá em Belém, nas ruas, e de repente tinha o cinema. Nossa! Era muito legal. Aí tinha outra rua, tinha outro cinema. Aí na esquina tinha cinema. Hoje em dia não tem mais, né? Primeiro porque é perigoso, segundo que tá tudo em shopping, né? Mas eram cinemas de rua. E aí, claro, eu não podia entrar sozinho, porque tinha lá a limitação da idade. E a minha prima, que com certeza está nos assistindo, eu mando um beijão para ela. Ela é mais velha do que eu. E ela, eu pedi, né, para minha mãe, se a minha prima podia me levar. Ela disse, pode. Aí eu fui. Ela disse, tem certeza, tia, que a senhora sabe do que... Sim, leva ela. E levou. E eu fiquei assim... Parecia assim que não existia ninguém perto de mim, nada. Era como se eu estivesse vivendo aquilo dali, sabe? Nossa. Tudo que estava no livro estava ali. Só que o livro é muito mais rico, né, em detalhes. Sim, muito convenhamos mais. Que é. Não tem nem o que discutir. Não tem. Então, mas aquilo me tocou profundamente, porque eu estava vendo agora, né? Aquilo que eu lia, que eu imaginava, eu estava vendo. E assim foram com vários outros livros, né? Por exemplo, o menino que empinava a pipa, o garoto do garoto pijama listrado. Foram vários os filmes que eu assisti, mas antes eu tinha lido o livro, né? O Diário de Anne Frank também. Sim. Né? Eu sempre tive muito essa coisa com a Segunda Guerra Mundial. Eu também tenho. Eu também tenho uma fascinação, assim. De estudar, né? Sim, saber de estudar. Eu gosto de estudar. Nossa, adoro estudar como é que funcionavam as coisas. Eu agora tô no livro. A Biblioteca em Paris. Se passa na França durante a Segunda Guerra Mundial. E a personagem principal, ela é bibliotecária na Biblioteca Americana de Paris. Que legal. E aí a biblioteca é ameaçada. Só que eles têm um grupo ali deles, que são... Eu esqueci o termo francês que ela fala no livro. Mas que eles ficam lá, eles defendem a biblioteca até o fim. E quando eu fui pesquisar e eu descobri que a história era real, que a biblioteca existe, eu falei, nossa... Eu quero conhecer essa biblioteca. E tem fotos da biblioteca na Segunda Guerra Mundial. Eu falei, gente, eu preciso ir lá. Eu preciso ir lá. Hoje em dia não é tão bem cuidada, pelo que eu olhei. Parece meio... abandonada. Meio abandonada, mas eu preciso ir. Até por conta do peso. Porque eu lembro que a personagem conta que eles colocavam papéis nas janelas, papéis azuis nas janelas, para os alemães não verem as luzes ligadas dentro da biblioteca, dentro dos hospitais. Então, assim, eu tenho um fascínio muito grande pela Segunda Guerra Mundial também, por estudar o Holocausto, as alianças, tudo, adoro. Claro, é triste. Muito. É muito triste, mas, sabe, é legal estudar, você entender o contexto histórico. Olha, para te dizer que eu me lembro que quando eu tive, uma das vezes que eu tive na Alemanha, né, eu fui até Berlim, eu estava com um grupo, né, eu fui numa bolsa que eu ganhei do governo alemão, e aí nós estávamos em grupo de latino-americanos. E a gente foi no museu, né, no Museu dos Judeus, que os alemães fazem muita questão de fazer esses memoriais, né, para dizer assim, olha, isso aconteceu, eles não negam, isso aconteceu, isso não deve jamais se repetir. E não só com o povo judeu, com nenhum outro povo, isso não deve acontecer, isso nós fomos capazes de fazer lá, mas isso não deve acontecer. Eles assumem e colocam os memoriais. Então a gente foi nós fomos nesse memorial. E eu me lembro quando a gente chegou lá, estava tudo tranquilo, né? Todo mundo lá vendo e tal. De repente chegaram 3 neonazistas. Me lembro como se fosse hoje. 2 homens e uma mulher. E aí, né, eu disse, mas não é só porque tá, né, com a cabeça raspada, usando preto, ou isso que a gente pode jamais identificar alguém porque é neonazista. E naquela época que eu fui, existia esse aumento do neonazismo, principalmente contra os turcos.
Era a época que vários turcos estavam migrando para a Alemanha, principalmente para Berlim. E aí eu me lembro que aí chamaram a gente, não, vocês vão ficar todos, né, do grupo, levaram, foram muito cuidadosos, vamos para uma sala do diretor e tudo. Aí eu perguntei, eu fui a primeira que perguntei, mas como é que eu posso afirmar que eles são neonazistas? Aí eles explicaram várias características em relação ao sapato, em relação à cor do cadastro, em relação justamente a algumas suásticas que eles conseguiram visualizar, mas a gente não estava visualizando. Então, tudo, né? Eu disse, cara, não acredito, mas que... E não podem, vocês não podem fazer nada, não podem ser expulsos, não pode. Naquela época, hoje eu não sei como funciona a lei. Naquela época não podia expulsar nada. Eles estavam no direito deles de ir e vir, permanecer, enfim. Só que acionaram a polícia. Então a polícia foi, ficou lá no museu, tudo, mas sem dizer, olha, vocês têm que sair, mas ficou lá, né? Só uma proteção. Tentando inibir, né? Que eles também fizessem alguma coisa, porque, enfim, cabeça... Então, para você ter uma mentalidade neonazista... Justamente. Já não... Obviamente, isso daí já é uma doença. Assim, já não é uma coisa normal. Não está né? em perfeitas faculdades mentais. Não tem. E aí, acabou que, por conta disso, eles conseguiram ir embora. Tá bom, só que aquilo assustou muita gente do grupo, né? Então, alguns começaram a chorar muito, ficaram com medo e tudo. E no dia seguinte, era o nosso dia livre. E eu já tinha combinado com 4 colegas, vamos até... Oranienhaus, que é um campo de concentração. Não era um campo de concentração de extermínio, mas era pré, né? Sim. Então, onde levava um grupo de judeus, onde eles eram forçados a trabalhar, enfim, tudo aquilo. E era um campo de concentração para quem estuda a Segunda Guerra Mundial, né? Conhecer é uma coisa interessante, sim, né? Muito. Para saber realmente assim aquilo dali que a gente vê que lê nos livros, vê nos filmes. Aconteceu. Justo, aquilo existiu, né? Foram capazes de criar aquilo dali, né? E eu me lembro que no dia seguinte só uma disse assim, eu vou contigo. Eu disse assim, meu Deus, e os outros não estavam com muito medo, né? Ou seja, né, é o que era natural, né? Diante da inibição que tivemos ali. E nós fomos, pegamos o trem em Berlim, fomos até lá, e eu me lembro que, agora até me confundi, é Oranienhaus ou Sachsenhaus? Mas eu acho que é Oranienhaus, depois eu vou até ver direitinho o nome. E nós fomos, né, gente do céu, olha, aquela eu posso dizer, foi uma experiência única na minha vida, literalmente única. Eu jamais pensei em pisar no campo de concentração. Fiz todo o percurso, escutei as vozes, porque eles mantiveram, né, vozes de algumas pessoas, tanto, né, mandavam como trabalhar, quanto daqueles que tinham que trabalhar, mostraram as precárias condições, tudo. Quando eu saí dali, assim, mas assim, eu tava, parecia que eu tinha ido até o inferno e voltado. Foi o meu sentimento. Assim, era uma dor no meu coração tão grande, tão grande, tão grande assim. E aí eu comecei a chorar. Você deve sentir a energia das almas, né? É ruim demais aquela energia. Horrível. É ruim demais, sabe? E assim, mas pra mim, enquanto pessoa, enquanto ser humano, valeu a experiência de ter ido até lá, né? Como historiadora, amante de história, amante da Segunda Guerra Mundial. Da história, né? Da história. Eu acho que eu não conseguiria ir. Eu tenho vontade de ir pela história, por conhecer como é. Mas eu sou muito sensível à energia. É a ponto de ficar doente mesmo, fisicamente, de energia ruim. Então, eu acho que eu não conseguiria ir. É péssimo. Mas eu visitaria museus. Visitaria, com certeza. Não, é muito diferente do museu, assim... É pesado. Não estou indicando, viu? Só estou dizendo assim, contando, né, assim, do fato do livro que eu li, do filme que eu assisti, cheguei na viagem também, né? Então, assim, são histórias que me marcam muito, das minhas andanças. Bom, esse aqui eu acho que você vai gostar, né? Além de descrever paisagens e ambientes, muitos autores conseguem criar uma atmosfera imersiva que faz com que os leitores se sintam como se estivessem realmente vivenciando aquele lugar. Que elementos literários você acha essenciais para criar essa sensação de imersão? Para mim, assim, o autor, a autora tem que ter eu não digo nem só uma imaginação, mas eu acho que tem que ter uma inspiração muito detalhista, sabe? Não deixar assim margem para eu imaginar como podia ou não podia ser. Pra mim, né? Eu detesto também deixar algo em aberto. Justo. Tanto quando eu tô lendo, quando eu paro e olho, isso aqui falta detalhe. Odiei. Ou quando eu tô escrevendo também. Nossa, falta detalhe.
Tipo, falta a cor do olho desse personagem. E se o leitor imaginar que é rosa? Não é rosa, é verde. Então eu sempre coloco muito detalhe, tanto nos lugares como nos personagens. Eu adoro. Que bacana, é bom saber, viu? Eu tenho que começar a ler teus livros agora. Eu descrevo muito bem cenários. E eu coloco bastante carga emocional neles, Sim. nos cenários, sabe? Porque eu tenho muito esse negócio de associar não só objetos como pessoas e lugares a algo como se fosse a minha casa, sabe? Sim. E livros também. Enfim, continua. Não. Bom, e então essa riqueza de detalhes para mim é fundamental, né? Porque eu não sou do tipo, né? Enquanto leitora, eu não sou do tipo que vou ficar, mas podia ser isso, podia ser aquilo. Isso para mim seria uma perda de energia mental, ficar imaginando. Então eu não sou uma pessoa muito imaginativa, não. Eu gosto de ler aquilo e se eu ler e tiver toda essa riqueza de detalhes, eu entro naquilo. Então isso me faz querer continuar a história. E assim, olha que coisa legal, né? Porque eu não tinha associado esse livro com essa pergunta, mas eu já vou então entrar num outro livro que eu trouxe, que chama Médico de Homens e de Almas. Nossa, é um calhamaço, né? Pois então, esse livro tem uma história. O nome da autora é Taylor Caldwell. Ela era uma autora inglesa, né? E conta a história de São Lucas, né? Então, mas a parte interessante deste livro, e o que me chamou a atenção já foi, olha como é a história da venda, assim, no sentido, você tem 30 segundos para vender seu peixe, né? Sim. Ela teve, não sei quantas palavras, deixa eu ver aqui, acho que menos de 10 para vender para mim. Foi, menos de 10 palavras, eu disse, eu vou levar esse livro. Quer dizer, na época, né, quando eu li, ou seja, já tem mais de 20 anos, mas assim, não precisou nem me convencer de nada, a não ser, olha como ela começa, o prefácio do livro. Este livro levou 46 anos para ser escrito. Aí eu disse, pronto, eu vou levar. Se ela tem 46 anos para escrever um livro, eu pensei assim, nunca ninguém foi tão honesto de dizer assim, né? E essa autora está dizendo assim, olha, eu demorei tudo isso para escrever. E eu pensei, se ela demorou tudo isso, então ela passou por várias fases da vida. Aí ela vem logo em seguida e diz, a primeira versão foi escrita quando eu tinha 12 anos de idade. A segunda, 22. A terceira, 26. E durante todos esses anos, o trabalho em relação a ele não cessou. Então, se ela começou com 12... ela lá pelos 52 terminou, porque ela falou que demorou mais de 40. Isso quer me dizer que ela passou, tecnicamente, né, metade de uma vida escrevendo esse livro, né? E esse livro é uma coisa, assim, impressionante. Cada vez que eu tô estressada, eu pego ele como meu guia, porque, assim, a história de São Lucas... Ela é como a história de cada um de nós, né? É única. Mas, assim, ele foi um dos evangelistas que mais se destacou no sentido, assim, ele por ser médico, né? E por não ser judeu e ser um dos evangelistas, ele não conheceu Jesus. Então, assim, veja bem, ele não conheceu aquele homem o qual ele seguiu a vida toda, o qual ele pregou a vida toda, e ele conheceu porque contaram para ele quem foi Jesus. Sim. Então, é uma coisa muito interessante, tu seguires alguém porque alguém te contou, tu não viste. Porque ele ainda foi do evangelho boca a boca, né? Pois é. Não tinha a Bíblia. A Bíblia estava sendo escrita ainda. E ele tá lá na Bíblia. Então, tem o evangelho de São Lucas. Por isso, é uma coisa assim fantástica. Quer dizer, eu acho a vida dos apóstolos, né, dos evangelistas, também fantásticas. Eu admiro cada um, porque, assim, eu como cristã, né, eu me sinto cada um deles, sinto que sou cada um deles, né? Mas daí chegar que nem judeu era como os outros, que chegou assim, não, mas olha, vocês estão me dizendo que era assim? Não, então realmente ele devia ser assim. E ele muito próximo, o melhor amigo dele, assim, no termo, né, assim, evangélico, seria Paulo e por Maria, quer dizer, a mãe de Jesus também. Sim. Quer dizer, como é que alguém chega com uma mãe que conta uma história, com um outro apóstolo que seguiu, que conta uma história e diz assim... Cara, quero seguir ele. Então, nós estamos falando da primeira era cristã. Sim. Isso não é uma coisa, assim, é uma coisa de outro mundo. Claro, até porque, assim, chegar uma pessoa assim e falar, esse cara aqui, filho de Deus, morreu, ressuscitou no terceiro dia.
Você acreditaria? Não. Até porque tem gente dentro da própria igreja católica, ou cristã, evangélica, tanto faz, todas as denominações cristãs, judeias, talvez, que não acreditam da vida de Jesus. Que não acreditam que ele tem morrido e ressuscitado. E ele escutou 2 malucos falando pra ele, ó, isso aqui aconteceu. E ele decidiu, eu vou seguir esse cara. Eu vou seguir. Nunca vi na vida, não sei se existiu de verdade, mas eu acredito. E eu vou seguir. Pois é. É fantástico. Isso pra mim é fora de base, isso daqui. Então, ele segue, ele não deixa a profissão dele, ou seja, ele continua no meio das pessoas, da humanidade, ajudando a curá-las. Muitas vezes as técnicas dele são naturais e, ao mesmo tempo, também ele passa a ser médico de almas. Ele diz assim, não, peraí, ele pra mim é o primeiro médico, pra mim, né? Integralista, que diz assim, não basta cuidar só do seu corpo. Não basta cuidar só da sua alma. Nós precisamos cuidar do seu corpo e da sua alma. Mente sã, corpo são. Para mim, esse daí era o lema dele. E, ao mesmo tempo, com essa simplicidade, que era São Lucas, né? Dessa crença, justamente, em algo que ele não viu, né? E ele sendo, digamos assim, um médico, peraí, nós estamos falando de alguém que, né, já é um cientista, eu sou um médico. E né? ele não foi tipo igual os outros discípulos, eu vou largar a minha mulher, igual o Pedro fez, eu vou largar a minha profissão. Ele mostrou que a gente pode servir a Deus no nosso dia a dia, na nossa profissão. Exatamente. Então, eu também sou apaixonada pela história dele. Pronto, olha que legal. E esse livro, para mim, tem um significado muito grande. E justamente pelo detalhe que ela traz. Nem sempre um detalhe histórico comprovado, isso tem que ficar claro. Às vezes com um toque dela imaginativo, o que é muito maravilhoso. É legal também. É claro, porque senão eu jogava no Google história de São Lucas, história, qual é a parte, não sei, e pronto, eu saberia o que aconteceu. Mas ela não. Ela vai entrando na história dele, vai imaginando, ela chama ele de Lucano também. Então, é maravilhoso de imaginar que alguém conseguiu, durante 40 anos, pensar, se inspirar para escrever esse livro rico de detalhes. Você vê que a autora também criou uma amizade, digamos assim, uma conexão com o personagem. Com certeza. Pra estar imaginando tudo isso, assim. Isso eu fiquei curiosa pelo esse livro. Essa aqui. Essa aqui você vai gostar também, eu acho. Os livros podem nos levar a uma viagem emocional tão intensa quanto uma viagem física. Você já leu algum livro que te provocou uma resposta emocional tão forte que você sentiu como se estivesse vivenciando uma jornada emocional profunda? Pois é, esse foi justamente a lista de Schindler. Eu senti muito isso. E também o Diário de Anne Frank. Esse daí, para mim, foi... É como se eu tivesse ali, né? E, claro, obviamente, né? Já sabendo qual era o final, digamos, da história, né? Assim, quem conhece, né, sabe qual é o final da história, mas ainda assim torcendo que não fosse acontecer aquilo. Então eu entrei no livro dizendo assim, não vai acontecer, dá pra ter. Tem aquela esperança. Justamente, mesmo, por isso que eu digo, eu acho que quem gosta de livros no sentido assim literário, né, de ler, de sei lá, discutir, às vezes eu estou discutindo, quando eu vejo eu estou sentada discutindo com o meu livro, eu disse, não pode, mas como? Imagina a situação, né, e é até interessante isso, né, e era justamente, eu disse assim, dá para mudar esse final desse livro, não dava. Porque era o diário dela, porque eu sabia até o dia, a data que ia ficar aquilo, a data, né, assim, ficar aquilo, né. Tanto é que quando eu assisti o filme, eu fiquei assim, uau, meu Deus do céu. Tipo assim, né, a carga, né, que tem não só dela, mas da família dela, né, enfim, dessa torcida mesmo, que todos eles, né, conseguissem se salvar, eu não sei. Isso me toca muito. E tem um livro também que eu sempre me imagino, né? Deles, eu não sou muito da fantasia, né? Eu não sou, apesar de gostar, né? Eu lembro que... Eu tenho essa coleção, mas eu lembro que eu li também há muitos anos, que chama As Brumas de Avalon, né? E tem um filme, né? E então, assim, também é nessa questão mais mística, voltada para Celta, né? Enfim, naquela região da Irlanda. E quando eu cheguei lá na Irlanda, eu imaginei que eu fosse mesmo. Assim, no sentido, eu sei que não existia. Mas eu pensei assim, será que vão parecer os doentes daqui? Será que vão parecer tipo as bruxas? E claro que tem os representantes, justamente por ter sido uma história criada. Então tem os lá para tu tirar as fotos, tem apresentações. Mas é uma coisa que me encanta muito. Porque justamente eu não tenho essa imaginação tão fértil. Eu gosto já de ler aquilo, como eu te falei, né? Riqueza de detalhes. Mas com a Irlanda é diferente. Parece uma magia, assim, que sai, sabe?
Toda vez, eu já fui lá outra vez também, né? Meu coração parece que salta assim e que a qualquer momento vai aparecer uma fada, um duende. Uma princesa. E eu amo música celta, justamente, eu amo música celta. Então, tem um grupo que chama Celtic Woman. Menina, é uma coisa maravilhosa quando começa a tocar aquela harpa delas, né? Quando toca aquele violino. Te transporta. Me transporta. Tem umas músicas clássicas que também me fazem sentir como se eu fosse uma princesa lutando pra salvar meu reino. Ou então eu tivesse, sei lá, meu pai, o rei, tivesse me dado em casamento pra um comerciante muito rico. Algo assim, né? Dos livros que eu já li. E tem que lembrar que eu sou da região norte, onde nós temos lendas assim para dar riquíssimo, né? Então temos os livros que tratam sobre a Matinta Pereira, sobre a lenda do Boto, tem a Cuca. Exatamente, né? E na minha infância, por exemplo, a gente lia muito sobre isso. E tu acha que eu não imaginava que poderia a qualquer momento aparecer a Cuca? Claro! Agora, às vezes eu acho isso uma maldade. Como é que um pai ou uma mãe vai ler para um filho, olha, se você não se comportar direitinho, a Cuca vai aparecer. Se você igual aquela música de Niná. Justamente. Que a Cuca vem pegar. Eu nunca tive medo, porque eu meio que sabia que não existia. Eu não acredito nesses seres místicos assim. Mas a minha mãe falava que se eu não me comportasse, o diabo ia pegar o garfo dele e ia furar minhas costas de noite e furar minha cama assim. Gente, isso é terrorismo. Aí eu tenho medo do diabo, mas eu não acredito em Cuca, nessas coisas. Mas eu acho muito legal o folclore brasileiro. Ainda mais lá naquela região, porque isso daí é muito místico, né? Pra nós, assim, né? Pra te dizer que tem livros que tratam de, assim, como é que a gente chama? Banho de cheiro, banho de não sei o quê, banho para... Tudo tem um motivo ali. Por ele tira a maior feira, né? Que é o Ver o Peso, né? Da América Latina aberta, céu aberto. E na minha infância também, assim, é importante falar, falei tanto de livros estrangeiros, mas é claro que eu amo a literatura brasileira. Então eu lia Ziraldo, tinha os gibis do Maurício de Souza, por favor. Quem nunca foi a Mônica ou a Magali na vida? Quem nunca, justamente. Né? Então, tem tudo isso, que são minhas memórias afetivas, né? Mas depois que a Mônica cresceu, eu não gostei muito dela, não. Eu prefiro ela criança. Eu prefiro ela criança também, não... Eu tenho um único gibi da Turma da Mônica Jovem, não gosto. Pois eu li um também, nem te conto. Aí depois eu virei e disse assim, não, mas que bacana quem gosta, mas eu gosto Eu prefiro ela jovem. O maior contato que eu tive, assim, com o folclore brasileiro foi na escola, né? Claro que sempre tinha, né? Não sei o que, Boto Cor-de-Rosa, Cuca, Dia do Saci... Na minha época nem tanto, mas eu vejo o meu irmãozinho que tá na escola agora. O Saci tem. Que tá na escola agora. Tem sempre o dia do Saci, o dia da Cuca, o dia de não sei o quê. Aí meu maior contato foi os gibis do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Por favor, né? Também quem nunca leu, quem nunca assistiu. Caiu, viu, gente? Mas eu vou colocar aqui de novo. Acontece. Foi só falar de fantasia, começou a se mexer aqui. Tá, nenhum dos dois é fantasia, mas aqui tem fantasma. Não, então, né? mas não tem como a gente não ter esse contato, né? Olha, o Menino Maluquinho, eu sou apaixonada pelo Menino Maluquinho, porque muitas vezes eu me vi a menina Maluquinho. Eu também. Eu tenho uma foto com uma panela na cabeça. Eu também tenho essa mesma foto, né? E aí, tu olhas e diz assim, puxa vida, mas o Menino Maluquinho era quando eu era criança, e o Menino Maluquinho nunca cresceu, assim, no sentido, quem ama o Menino Maluquinho criança, porque assim na nossa infância, a gente vai descobrindo as coisas, assim como o Pequeno Príncipe, ele pode desenhar e achar o que ele quiser, né? Não necessariamente é um chapéu, assim o Menino Maluquinho pode colocar uma panela achando que é um chapéu. Sim. Então essa é a imaginação da criança, deixar ela ser livre mesmo para ir descobrindo as coisas. Então e aqui teve uma exposição aqui em Brasília, no CCBB, acho que tem 1 ou 2 anos, né, do Ziraldo. Minha Nossa Senhora, o que eu brinquei não tá no gibi. As crianças tudo lá e eu bem... E tu acha que as crianças me olhavam eram os pais das crianças. Eu disse, eu vou brincar. Se eu sou fã e quero brincar, claro, e brinquei até. As crianças entendem. Justo. Entendem. Claro. Muitas vezes os livros nos apresentam lugares exóticos e distantes. Você acha que a literatura também pode nos fazer apreciar melhor os lugares comuns do nosso dia a dia? Com certeza. Não tenha dúvida, né? E quer queira, quer não, o lugar comum do nosso dia a dia é o nosso lugar extraordinário. Não vai ser a minha viagem lá para Budapeste, por sinal eu amo Budapeste também, para dizer. Lá para Praga,
Não vai ser nada disso no outro lugar do mundo. É meu dia a dia, né? Então, eu acredito assim, que quando a gente lê algo do que a gente está vivenciando, né? E não necessariamente só numa questão física, dizer, eu vou ler literatura só que é do DF, só do Pará. Não é isso, não. Mas, assim, principalmente das personagens, né, que sentem, que choram, que têm raiva, que são seres humanos, né? Sim. Não preciso montar numa caixinha, e agora essa moda aí, e agora se eu não tiver perfeitinha da moda que as pessoas acham, eu vou ser cancelada. Não, ninguém é cancelado por ser humano. Então. Ser humano, todo ser humano, você pode negar o que quiser, mas toda condição humana é igual. Toda condição humana é o mal. Humana é igual, no sentido de sentir, de chorar, sim, de querer ir além, de enxergar, de pular, enfim, as sensações, né? Então eu acredito que sim, que a literatura nos aproxima do nosso dia a dia. Com certeza. Eu tenho uma personagem, né? Ela, digamos assim, ela é uma criminosa. Inclusive desse livro aqui. Meu Deus do céu. Esse livro aqui. Não é uma criminosa, tipo, eu matei alguém. É uma criminosa, tipo, eu invadi a casa das pessoas mais ricas da ilha pra fazer um jantar numa casinha da árvore com meu namorado. Uau! Eu também cometi o crime de falsidade ideológica. Isso aí eu não posso contar o contexto. Sim. Porque é spoiler do que acontece no final, do que realmente aconteceu com ela. Porque esse livro você não conhece, o que eu contei pra você no nosso encontro foi aquele. Foi, exatamente. Mas esse aqui é meu novo. A dinâmica dele é um pouco diferente. Você dá pra se ler? Lê as 2 primeiras páginas. Ah, meu Deus. Porque assim, a dinâmica dele é diferente. Ele é de trás pra frente. Ah. Ele é separado. As 2 primeiras páginas é a nota da autora. Olha Porque, só. Porque, os capítulos agora são em ordem cronológica. Desde quando o namorado dela começa a procurar ela, até o final, que é quando ele descobre o que realmente aconteceu. E os antes são de trás pra frente. Desde quando ela desapareceu, falando que ia procurar por um serial killer, até o momento em que eles se conhecem, sabe? Porque ela supostamente tá morta, morreu no primeiro capítulo, né? Uau! Tanto é que a frase, a primeira frase é algo... Como é que... Eu vou só olhar aqui. Porque... Não, por favor. Sinta-se à vontade com o seu livro, imagina. Stella Carter estava morta e eu disse que eu não acreditaria enquanto não visse o corpo. Então, assim, começa com baque. E ele é um namorado livro, assim, que começa com baque. Muito obcecado por ela. E ele acaba encontrando pistas ao longo da história. Que são fitas de cetim, pedacinhos de fita de cetim. Porque a aliança deles era uma fita de cetim. Cor champanhe atado ao braço. Com uma foto deles e uma pista em rima, que levava aos lugares mais especiais, que eles viveram coisas assim como casal. Por exemplo, o primeiro lugar que ele encontrou é o cemitério, que ela era uma garota que gostava de pregar peças nos outros, em prol, tipo, fazer justiça com as próprias mãos por pequenas injustiças. E o primeiro lugar foi no cemitério. Aí ele já acha uma pista que leva a outro lugar, aí acha outro lugar. E assim, os capítulos agora, que é quando tá morta, eles conversam com os antes. Então, por exemplo, no primeiro ela morreu. No segundo ela desapareceu, que é quando ela ainda estava viva. No terceiro, ele começa a procurar as pistas. No quarto, é eles no cemitério. É tipo, eles se conversam entre si. Acho que é um dos livros mais complexos que eu já escrevi. Entendi. Mas os meus leitores, eles xingam muito a Stella por causa das decisões dela, que ela foi um pouco imatura durante o livro e também uma criminosa, né? Digamos assim, não é crime. Sim. Só invasão de propriedade privada e falsidade ideológica, né? Do pouco do direito que eu sei, são esses os crimes que ela cometeu. E os personagens me xingam, mas eu falo, gente, não sou eu, é ela. Ela é assim, a personagem tem vida própria. Então não me julguem. Se eu acho que a personagem faria isso, ela vai fazer e pronto. Vocês não tem que me xingar. É a condição humana dela. Pra mim, ela é uma pessoa. Pra mim, ela é minha melhor amiga. Eu me imagino conversando com ela. Sim. Pra mim, ela é uma pessoa existente. E eu me vejo nela também. Uau, que massa. Eu nunca conversei assim com uma autora. Ainda mais que começou, né, o livro de trás pra frente, digamos, né? Mas ele não é ler igual, tipo, da esquerda pra direita. Entendi. Você não começa no final, você começa do começo. Eu começo do começo, mas já sei o final. Isso é maravilhoso.
Isso é maravilhoso, de verdade. Eu nunca li, pelo menos, nenhum livro assim, né? E isso é muito interessante. Eu porque também... a gente faz assim, rebobina, pra ver, né? Sim. Agora, onde que vai, como foi que começou essa história? Eu me baseei em Memórias Póstumas de Brás Cubas. Porque eu queria um livro que a personagem estivesse morta, mas eu queria o presente ao mesmo tempo, contando a história deles como casal, aquela coisa da comédia romântica e tudo. Só que com mistério ao mesmo tempo. E na época, eu tinha 13 anos. Gente. Não, quando eu comecei a escrever o livro, eu não tinha contato com o mundo exterior porque eu tava na pandemia. Sim. Era só o meu mundo, o meu quarto o dia inteiro. E eu não sei de onde eu tirei isso, de onde veio, como eu executei essa ideia. Mas na ideia original, eu até contei outro episódio. Ela morre por câncer de colo de útero. Nessa época, a minha cabeça de criança, né? 13 anos é uma criança. Eu tinha descoberto um teratoma no ovário esquerdo. E eu achava isso o fim do mundo. Eu achava que eu ia ter que fazer cirurgia, não sei o quê. Não associando isso ao câncer, mas eu sentia as dores e eu coloquei isso na personagem. Só que aí eu fui amadurecendo, e aí ano passado eu fiz a segunda edição dele, que no caso eu dei um final feliz pra ela. Ela não tem câncer, mas eu não vou dar spoiler, não vou falar se ela tá viva, se ela tá morta, se existe fantasma de verdade, porque senão vai acabar com a graça, né? Vai acabar com a graça. Que massa! Mas eu recomendo vocês lerem, viu? Tá disponível no meu Instagram, nos destaques autografados. Você preenche o formulário, o livro chega autografadinho na sua casa. O frete é grátis, viu? Só aproveitem. E esse outro Monarca Complacente também, que eu já falei muito nos episódios anteriores. Esse é um livro que se passa no Brasil, na Coreia, da minha época de dorameira, de K-pop, enfim. Também tá lá. Não acredito. Temos uma dorameira aqui? Você também é dorameira? Mas não tenha dúvida. Mas não é possível. Mas não é possível. Esse episódio vai durar 3 horas. Não, olha, eu acho que a gente tem que combinar um outro pra falar sobre os doramas. Porque ninguém entende como é que eu posso gostar de dorama. Não parece. Pois é, mas eu amo dorama, mas eu vou explicar porque só um spoiler. Pode falar. Não, imagina. É só pra dizer assim que eu morei já em alguns países. Então, assim, quando eu morei na Itália, né, eu fiz uma experiência muito bacana. Eu morei na casa, nós éramos 42 meninas jovens de vários locais do mundo. Então, a gente foi para esse local, nessa cidadezinha que chama Lopiano, fica na Itália, na região da Toscana. Então, por aí tu tira, né? Coisa mais linda também, de imaginar. Mas isso já não era livro, isso já era filme, quando eu olhava a Toscana. E quando eu cheguei também vi tudo aquilo e disse, uau, existe. Mas assim, e a gente fez uma experiência, né, de acreditar no mundo unido, ou seja, a gente estava ali de culturas diferentes, idiomas, religiões diferentes, mas assim, a gente procurava viver por um mundo unido. Então, a gente saía para trabalhar, a gente fazia apostolado, né? Os jovens iam para conhecer a experiência de cada uma, né? Individual e tudo. E eu morei com 4 coreanas. Nossa. Então, há 20 anos, eu quero dizer que eu sempre tive um amor muito grande pela Coreia. Eu não sou dessa época do K-pop. Não sou do K-pop. Então, assim, eu aprendi a cultura, eu sempre amei cultura, já começa assim, sempre fui aberta às culturas. Então, já sabia o que como era, assim, como se comia, né, a comida coreana, aquele kimchi maravilhoso ali, e quanto eles adoram também umas coisinhas mais picantes. Né? Já sabiam que era um soju da vida, já sabiam um pouco do que acontece, né? Principalmente com as mulheres, né? Quando elas vão envelhecendo, né? Assim, a cultura deles é muito forte. Se a mulher já, por exemplo, eu já sou uma senhorinha, né? Não tanto. Então, assim, como eles respeitam muito os mais velhos, as tradições. Então, tudo isso. E aí, quando chegou essa coisa de dorama, eu disse, não acredito. Agora, eu tenho uma prima, minha priminha, que tem 11 anos. Um beijo, Julinha. Ela mora em Belém e nós duas somos a dorameiras da família. Então, a gente super conversa, super troca o que uma tá assistindo, o que não tá. A mãe dela fica assim, como é isso? Eu digo, pois é assim. Eu consegui converter minha mãe aos doramas. Ela só não tem tempo de assistir, mas quando eu tô assistindo, ela passa assim, ela fica em pé na TV parada assim. Caramba, mãe senta pra assistir, ela não tem o tempo não, ela passa lá 2 horas em pé assistindo. Qual é o seu dorama favorito?
Uau, agora essa foi punk, mas assim, por quê? Eu gosto muito, né? E cada um tem um estilo. Sim. Então, assim, eu não sei se eu tenho um favorito, mas assim, dois que são bem diferentes, mas que eu amo de paixão é Pousando no Amor. Que esse daí eu ri do início ao fim. O que era pra ser um dorama, eu não parava de rir quando eu imaginava aquela situação, justamente, né? Imaginando como é que alguém vai fazer um teste, cai na Coreia do Norte, meu Deus, um polícia, né, do exército da Coreia do Norte, tem que levar para do Sul, e imaginando o que está acontecendo ali na Coreia, então, né? De verdade, que a gente sabe como é, né? E aquela situação, e sempre envolvendo o amor, sempre envolvendo esses dramas, sim, e envolvendo o dia a dia, porque a gente vê ali, por exemplo, a falta de energia num canto, mas o excesso que tem no outro, a falta de investimento na educação, mas a gente vê que no outro país tem muita educação, então isso é muito legal, esse contraste. E o outro é Uma Advogada Extraordinária. Esse não tem como eu não gostar. Mas eu não terminei ainda, não mas tem como eu não bom. Gostar, é maravilhoso, justamente trata do autismo, fala assim, da inclusão, da maneira... do medo do pai que teve que criar sozinha, como é que ela vai sair sozinha, né? Para ela, a dificuldade que é interagir, para os outros, a dificuldade que é de tentar interagir, mas ela não entendem, né? Às vezes que ela diz, não, tá ótimo aqui, e ela gosta de ficar sozinha no canto dela, fazendo o ritual dela. Então eu acho que a Advogada Extraordinária me pegou de jeito também. É bom. Pousando no Amor também é meu dorama favorito, o dorama favorito da minha mãe. Todo mundo que assiste dorama é uma coisa universal. Pousando no Amor Pousando no Amor, não tem jeito. É aquilo, o melhor dorama já feito. Mas o meu dorama favorito é Descendentes do Sol. Ainda não assisti. Ele tem no Vikaí. Não tem na Netflix, mas tem no Vikaí. Ele é uma médica coreana que vai fazer voluntariado, não sei, é num país, acho que é, não lembro o nome, é Uruk, alguma coisa assim, mas no Oriente Médio. Sim. Talvez seja um país fantasia, que eles estão vivendo uma guerra, terremoto, aí acontece um terremoto e ela, eu acho uma parte chata que ela fica assim, como eu vou dizer... Não tem um termo pra mim falar isso, mas ela fica tipo, não quero namorar com você. É obcecada pelo soldado. Eu entendo também, é o Song Joong-ki, homem maravilhoso. Mas ela fica ali, não quero namorar com você, cara. Não quero. Você é bonito, eu gosto de você. Gosto, mas não quero namorar com você. Isso me deixa chateada. Mas eu gosto mais do dorama não pelo romance, mas pela trama em si. Eu também. É pela trama, Porque a gente sabe que lá no 8º, 9º, 10º episódio eles vão pegar na mão do outro. Não vai acontecer de pegar eles na mão nos episódios iniciais. E a gente surta, simplesmente. Meu Deus! Ele botou um guarda-chuva na cabeça dela. A gente surta. Eu ontem tava assistindo um dorama. Fiquei chateada, porque demorou. No 9º episódio, eles deram um selinho sem querer. Sem querer, eu já fiquei... É uma coisa maravilhosa. E é puro amor. Aquela coisa pervertida dos outros países. Por isso que é legal. Sim, por isso que é muito legal. E a amizade deles, o respeito que eles têm com as mulheres também. Nossa. Muito bom. Maravilhoso. Que legal. Então a gente já tem que caminhar pros finalmente, né? Porque senão o episódio fica muito grande. Eu vou ter que marcar outra pra falar com ela só de dorama, porque... Vamos começar dos doramas. Nossa, eu não imaginava que você gostava de dorama. Não parece. Tu começaste a pergunta, a primeira pergunta me fez, quem sou eu? Eu disse que era difícil dizer quem eu era. Que eu era uma coisa, mas também podia ser outra. Que eu era isso e aquilo. Isso é muito bom. Porque assim, você vê uma pessoa com um currículo tão vasto, tantas faculdades, tantos mestrados, doutorado, gostar de dorama, uma coisa tão da cultura popular. Não, mas eu sou muito simples, eu gosto da cultura popular mesmo, adoro música popular brasileira. Por sinal, assim, hoje em dia, falar de música popular brasileira, quando a gente fala de algum cantor ou cantora assim, ou de alguma música, a pessoa fica olhando pra tocar e diz, mas o que é isso? Eu digo, meu Deus. Então, Não, eu adorei, porque assim, essas pessoas executivas, esse povo da câmera, esse povo do direito, eles parecem tão superiores, tão inacessíveis, Eu escuto música clássica, eu uso grifes de Paris. Pra mim é tipo isso, mas, gente, como a gente assiste dorama. Adorei, sinceramente adorei. Foi um bate-papo maravilhoso. Obrigada. Considerações, convites, recomendações e conselhos aos nossos telespectadores? Eita, não sou muito boa de conselho não, mas assim, se eu puder
falar alguma coisa, né, assim, nesse sentido, saia um pouco das redes sociais. Existe vida, sabe? Com o livro na mão, assim, apesar de eu ter meu Kindle, gostar de ler no Kindle, apesar de tudo isso, eu amo pegar um livro. Eu amo o cheiro. Justamente. E isso é tão difícil, assim, de muitas pessoas, não vou falar não vou falar, mas de muitas pessoas entenderem, assim, quem é alucinado com o livro. Eu tenho uma biblioteca bem vasta também, né? E assim, vasta e eclética. Mas é uma coisa assim sensacional. Ganhar um livro pra mim, assim, a pessoa tá me dando o coração dela. Eu também, nossa. Livro é maravilhoso. Livro. Nossa. Então eu diria isso: sair um pouco das redes sociais, sair um pouco, sabe, de tela, pegar um livro, ir pro parque, ir pro parque da cidade, colocar uma canga, se deitar, ler na sombra da árvore, fazer uma coisa assim. Cheira o livro, muito gente. Bom. Cheira em livros, é maravilhoso, é viciante, é melhor do que qualquer perfume. Eu também acho. A primeira coisa que eu faço quando eu chego numa livraria é abro o livro, cheiro o livro. Se eu não gostar, eu não compro. Se eu não gostar do cheiro do livro. É sério. Deixa eu ver esse aqui. Tá muito cheiroso. Pronto. Muito obrigada. Eu que agradeço. Foi maravilhoso bate-papo. Obrigada, viu? Demais. Maravilhoso mesmo. Foi muito, muito descontraído. Foi a melhor coisa. Obrigada a vocês por terem assistido e talvez vocês se identifiquem com a Rafaela, que é gente como a gente, gosta de dorama e tudo mais, né? Me acompanha no Instagram, @alia.escreve, Alia com Y, a gente escreve com I, mas é Y, onde eu posto tudo sobre os meus livros, os livros de outras pessoas e dou dicas de escrita e leitura também muito valiosas. Continue sonhando, continue lendo e até a próxima página.